Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Borgiato. E eu sou a Fabiana Silva e esse é o nosso Mulheres de Esperança. E hoje a nossa conversa vai ser sobre autismo na vida adulta. Segundo dados recentes, a cada 110 pessoas, uma está dentro desse espectro. E muitos descobrem, então, o autismo na vida adulta, né? Depois de muitas pesquisas, desafios, descobertas e algumas vulnerabilidades também. E hoje a gente vai ter uma convidada que é autista e que vai contar para a gente as belezas, as possibilidades e as fortalezas que você também pode descobrir hoje aqui. Venha com a gente. Para esse episódio, nós convidamos a querida Alessandra Valtral, que está aqui com a gente hoje. Ela que é professora, né, psicopedagoga, professora de matemática, clarinetista, mãe de 2 lindos meninos e é autista. Alessandra, muito bom ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda a Mulheres de Esperança. Muito obrigada, é um prazer. Alessandra, compartilha com a gente como que foi a descoberta do seu diagnóstico. Foi agora na fase adulta, quando criança? Conta um pouquinho da sua história. Eu tive o diagnóstico mesmo na fase adulta. Tenho 16 anos que eu recebi o diagnóstico, mas eu sempre soube que tinha alguma coisa errada comigo. Eu fui falar aos 13 anos, até aí eu era completamente não verbal, não falava nada, só gritava. E fui tendo uma vida muito difícil ao longo desses anos. Não foi tão mais difícil porque conheci o Evangelho aos 13 anos. E aí foi que eu consegui aprender a falar através da Bíblia, né? E desenvolvi a fala, estudando o Evangelho. Me desenvolvi, consegui trabalhar, passar em um concurso público, consegui, assim, com bastante dificuldade, mas, né, ter minha independência financeira, mas com muitas dificuldades, sabendo que tinha alguma coisa muito errada comigo. Quando eu fui procurar ajuda, aí eu já tinha 32 anos, e não é fácil chegar ao diagnóstico, porque a mulher autista, ela camufla muito, né? O menino, logo cedo, aparece, com muita facilidade. Já a mulher, não, a gente consegue mascarar bastante, né? Por ser mais recatada, o que já é um comportamento mais comum da mulher, né? Por ser discreta, é comum da mulher, não socializar tanto também, passa desapercebido, não é. Mas só eu sabia o quanto era difícil, angustiante, estar ali em sociedade, ter que sair para trabalhar, para estudar e depois chegar em casa e chorar muito, porque eu não suportava a angústia, era muito grande. E eu sabia que tinha alguma coisa muito errada até que chegamos ao diagnóstico. E o que impacta muito quando eu conheci a Alessandra, até tomando um café com ela, é porque a gente ouve uma pessoa que fala com toda essa habilidade, né? E quando ela falou que ela começou a falar com 13 anos, bugou minha cabeça. Aí eu falei, mas como assim com 13 anos? E tem tudo a ver com a Bíblia. Então, eu queria que você contasse um pouco mais disso, porque hoje mesmo a gente conversava, né, a Fabi e eu, que o que a gente olha com os olhos humanos e que parece impossível para Deus, Ele que fez, né? E Ele sabe os caminhos que Ele pode fazer, as possibilidades que Ele pode dar. Então, como é que foi o Evangelho, a Bíblia e a tua fala? Deixaram uma Bíblia no muro da minha casa e eu fui buscar. Comecei a ler o Evangelho e, pela primeira vez, eu consegui compreender com clareza alguma coisa que eu estava lendo, que eu estava vendo. Aquela história começou a fazer sentido na minha cabeça, como nenhuma outra coisa fazia. Nem o relacionamento dentro da minha casa, para mim, era claro. O que era pai, o que era mãe, o que era irmão. Isso ainda, para mim, era tudo um mistério. Mas a história de Cristo, ela fez sentido. E então me levaram para uma igreja porque eu ficava por horas ali, sentada na área da minha casa, lendo sem parar, e fiquei, acho que
devo ter ficado meses fazendo aquilo. E uma vizinha me levou na igreja, e quando eu cheguei lá e eu escutei alguém falando também, o pastor falando daquilo, de tudo que eu já tinha lido, eu senti uma conexão. Foi a primeira vez que eu senti um elo de amor, de amizade, eu senti uma conectividade com alguém, com um ser humano. Foi a primeira vez que eu senti que alguém entrou no meu mundo e eu entrei no mundo de alguém. E criamos um laço ali de amor, de amizade, e porque ele falava o que eu entendia, né? E ele entendia o que eu falava. E aí, então, nós começamos a falar, e eu falava. Ele perguntava da Bíblia e eu respondia, e eu perguntava para ele também, eu queria saber, e as palavras fluíram para mim de uma maneira muito natural e milagrosa, porque aquilo ali tudo fazia sentido. Por isso eu digo para os pais, né, de crianças menores, que para nós pequenos, quando somos pequenos, o mundo ainda é muito complicado, não entendemos tudo o que está acontecendo. Então, por isso não verbalizamos, porque a gente não está compreendendo o que está acontecendo aí na nossa volta, né? Como aconteceu comigo. Só que o Evangelho entrou na minha vida de uma forma muito milagrosa. E aquilo eu compreendi e eu podia falar. E depois esse pastor, então, aí depois ele foi me ensinando a falar outras coisas, né? Mas passamos um bom tempo só falando do Evangelho. Se você perguntasse meu nome, eu não sabia. Onde eu morava, eu não sabia. A cor das coisas, eu não sabia. Mas se você perguntasse do Evangelho, eu respondia. E depois ele teve a paciência de me ensinar outras palavras, né? Outras coisas. Mas foi assim que eu falei. E eu acho tão lindo isso. Eu tenho um médico, Paul Tournier, cristão, que ele fala que, para a gente compreender o outro, às vezes a língua pode ser diferente. Ele era suíço, né? Um pode falar suíço, o outro pode falar inglês. Mas se há intenção de compreender o outro, quando há amor, você pode não estar falando o mesmo idioma, a outra pessoa pode não estar verbalizando ainda, mas se você quer, né? Se você quer estar perto de alguém e você quer fazer parte do mundo dela em amor, vai ter conexão, vai ter a linguagem do amor, né? Que sobrepõe as outras linguagens. Verdade. E os mundos vão se conectar. Isso é lindo demais. E eu aproveito também para perguntar, né? Você estava contando que o seu diagnóstico veio mais tarde, mas hoje em dia a gente fala do autismo com muito mais clareza. Existem os cordões para facilmente identificar, as pessoas respeitarem. Mas eu sei que não foi assim com você, né, Alessandra, no começo. Como que você vê, quando você recebeu o diagnóstico, como você era tratada e a evolução disso para os dias atuais? Quando eu recebi o diagnóstico, eu mesmo não sabia o que era, né? Mas eu fiquei contente. Eu falei, pelo menos agora eu sei que eu tenho alguma coisa que é tratável, né? E eu vou poder melhorar minha condição de vida. Então, no primeiro momento, foi uma alegria muito grande, mas eu não sabia se eu podia contar isso para as pessoas, qual seria o impacto dessa revelação, assim, né? E mesmo porque ainda não era uma hora que eu falava, com 32 anos, eu ainda não falava como eu falo hoje. Então, eu não tinha tantos relacionamentos ainda. Então, eu guardei esse segredo e fui procurar me tratar, me conhecer também, né? Saber o que acontecia comigo, o que era o autismo, que universo era esse. Depois que eu comecei a compreender e aprender a lidar comigo mesma, conhecer minhas limitações, o que eu podia, o que eu não podia, me aceitar também, né? Saber quem eu sou, aí que eu comecei a falar, né? Olha, eu sou autista, né? Não é algo fácil. Você falou, todo mundo fala de autismo hoje, todo mundo comenta, todo mundo, as mídias estão divulgando, mas, infelizmente, não é fácil, o preconceito é grande, porque é algo que não é visto, né? Não é visto. Então, eu estou aqui falando com vocês, sou uma pessoa muito tranquila, muito calma, mas, de repente, aparece uma característica autística e aí a primeira coisa que a pessoa faz é repelir. Mas como assim? De repente, você teve um comportamento estranho, diferente, e não adianta dizer, mas é do autismo. Aí vai falar, mas tudo para você é autismo?
né? Então não é tão receptiva. A sociedade ela é preconceituosa, é difícil, né? E as pessoas se afastam, infelizmente, se afastam e não aceitam, né? Mas, graças a Deus, que eu tenho maravilhosos irmãos que não são assim e estão sempre do meu lado. Mas não é fácil. Para a sociedade, no geral, não somos tão bem aceitos. Eu imagino, né, Fabi, quando a gente anda com pessoas, né, nossa sociedade apregou que assim, enquanto tá valendo a pena pra gente, tá bom, né? Se tá feliz, se tá tudo bem, se te traz um bem-estar, caminhe com a pessoa. Quando a amizade, o relacionamento já tá te trazendo algum desconforto, né? Então deixa a parte para outra. E eu imagino, né, assim, se já é complexo, imagina isso, quando a pessoa mostra assim, faz parte do meu universo, tudo isso. E Cristo, ele aceita a gente o pacote completo, né? Ele não deixa Porque de andar. Todos nós temos, né, desafios. Exatamente, né? Ele não deixa de andar com a gente quando vem à tona o que a gente é lá dentro, né? Muito pelo contrário, as pessoas que caminham com Ele querem caminhar com as pessoas assim, cada vez mais perto e sabendo cada vez mais para que a gente se autocomplete, né? Isso é tão lindo no reino. O relacionamento de Cristo com a gente é muito especial por isso, né? Realmente é uma via de mão dupla, né? Ele nos aceita com as nossas características, com as nossas dificuldades, com os nossos desafios, e tá tudo bem. E é bom, né? E, Alessandra, você compartilhou, então, que você começou a estudar, né? Você começou a falar com 13 anos, aí você se desenvolveu, estudou, prestou concurso, né? Se tornou professora. Teve várias novidades aí na sua vida depois dessa fase. E eu ouvi em um podcast você falando sobre uma dificuldade que você teve com relacionamento, né? Com o pai dos seus filhos. E tem muito a ver com essa questão, acho que, da vulnerabilidade que o próprio diagnóstico traz, né? Conta pra gente como que você conseguiu passar por esse desafio, o que ajudou você a superar esse momento, que foi um momento bem difícil para vocês. A mulher autista, ela está muito vulnerável, né? Tanto que as estatísticas mostram que de cada 10 mulheres autistas, 9 já sofreram abuso, né? É um número alto, isso é preocupante demais, porque realmente somos vulneráveis por não termos muita malícia, não vemos as coisas com maldade, né? O autista tem uma coisa muito bonita, mas que também faz a gente sofrer bastante, que é amar demais, ser sincero demais, se doar demais e achar que todo mundo é assim também, né? E o mundo não é assim, né? Nessa honestidade que a gente tem, nessa sinceridade, nessa ingenuidade, achar que tudo é amor, né? Não é. Isso é o nosso mundo, não é o mundo que a gente vive. E então eu me casei e meu maior sonho era ter meus filhos, né? E infelizmente meu ex-marido viu ali em mim uma oportunidade de ganhar algumas coisas, né? Financeiramente, né? Ele viu que ele podia me manipular, que era fácil, né? Que eu acreditava em tudo que ele dizia, e ele viu assim uma forma de ter uma vida mais fácil, né? Uma vida melhor financeiramente, oportunidade também de ter uma vida mais leviana, mais, né? Mundana, e assim ele foi vivendo, né? E eu não percebia nada, eu achava que estava tudo bem, né? Ele sabia como me manipular muito bem, e eu acreditava em tudo que ele dizia. Como eu, né, sou diagnosticada com nível 2 de suporte, isso significa que eu preciso de ajuda para viver, né? Para fazer algumas atividades. E eu acreditava muito que eu precisava dele mesmo, não tinha como eu viver sem ele. Ele fez eu acreditar cada vez mais nisso. Até que ele chegou em casa assim, numa certeza muito grande de que eu já estava completamente dominada por ele. Ele disse: olha, eu tenho outra mulher e nós vamos continuar o casamento assim. E o autismo me salvou mais uma vez, como me salvou milhares de vezes, porque somos também racionais demais. E por eu ter também esse hiperfoco na Bíblia, né? A prostituição é uma coisa que a palavra não aceita, né? E a partir do momento que ele se relaciona com outra mulher, a aliança foi quebrada. Isso na minha cabeça é muito claro, muito,
né, nítido, e a minha razão falou muito mais alto, e para mim, naquele momento, houve um rompimento total daquele relacionamento, e ali acabou, né? Só que, para mim, isso foi muito claro, para ele não foi, ele não aceitou. Houve uma relutância muito grande, houve um período de violência psicológica muito grande, até que eu consegui, com ajuda, fazer uma denúncia, né, medida protetiva, e me livrar desse casamento. E estou reconstruindo minha vida, graças a Deus. Quero deixar aqui meu agradecimento enorme ao Saião, que Deus já vinha preparando ele na minha vida 1 ano antes de tudo isso acontecer. Quando aconteceu, eu falei, e agora para onde eu vou? Né? E aí eu falei, ô Saião. E aí ele me abraçou junto com a IBNU, e todo mundo me ajudou, e nós estamos aqui recomeçando tudo de novo, e Deus está colocando tudo de volta no lugar. Eu acho fabuloso isso, né? Muitas situações, do ponto de vista humano, são e a saída. Só que Deus está sempre usando os filhos para serem também saída, socorro, Também. suporte uns para os outros. Usando a sua né? igreja, né? Exatamente. E se você está sentindo que a Alessandra está sendo muito usada por Deus para falar o teu coração, então continua aqui que a gente volta no próximo bloco. Voltamos, então, com esse bate-papo tão especial, né? Com a participação da Alessandra Waltral contando a história dela como mulher autista, né? E a gente já viu aí o passear dela na história, como que Deus tem conduzido, né? A questão do diagnóstico, o apoio, né, dos irmãos, a vida dos filhos. Que presente que é para a gente estar aqui com você nesse episódio, podendo ouvir tudo isso, aprender com você. E, Alessandra, é lindo ver como que após o Senhor ter, né, feito você falar através da palavra dele, né? Você o conheceu, e a partir da sua fala você ter se desenvolvido, né? E ver que coisas que você antes não fazia, hoje você já consegue fazer, né? A questão do suporte. Eu vejo pela minha menina que coisas tão simples que ela não fazia antes, depois de ter um acompanhamento, depois de amadurecer um pouquinho mais, ela já conseguiu fazer. E pequenas coisas comuns já deixam a gente com o coração tão feliz, né? Conta pra gente um pouquinho, agora na fase adulta, como é que você enfrenta isso? Coisas que você não conseguia realizar e hoje você já consegue fazer. Então, como eu falei, é a questão de se autoconhecer. Isso é fundamental, né? Eu tenho que ter uma rotina, eu tenho que sentar assim, cada semana, sentar e anotar direitinho o que eu vou fazer e saber até onde eu posso ir. Então, tem um dia para cada coisa, tem que ter o horário do descanso, porque a nossa cabeça ela vai enchendo de coisas, então eu tenho que parar uma determinada hora do dia para ela esvaziar, para eu continuar o restante do dia. Então, tudo isso é um autoconhecimento que eu fui adquirindo, e aí eu me organizo, né? Organizo uma semana toda para eu poder passar por todas as minhas dificuldades. E o pior são os imprevistos, né? Que isso para nós é muito difícil. Os imprevistos são muito complicados, então eu tenho que me preparar, saber que pode acontecer. Tento ao máximo fazer com que não aconteça, mas acontece, né? A gente, por observar demais, isso é muito interessante, por observar demais o mundo à nossa volta, a gente tem um olhar muito perceptivo. Então, às vezes, até parece que nós conseguimos prever o futuro, mas não é. É tanta observação que, realmente, eu consigo evitar muitos imprevistos. E isso é muito bacana no autismo. E chega a ser até poético, como a Renata falou no começo, porque a gente vê beleza aonde não tem, de tanto que a gente observa. E aí é muito gostoso também esse lado. Então, me organizando, fazendo rotinas, me organizando e sabendo até onde eu posso ir, né? Eu acho que essas dicas são tão valiosas para todo mundo que está ouvindo, que está assistindo, para mim que estou aqui, porque é isso, né? Quanto mais você se conhece, planeja, e quanto mais você vê que a gente tem um limite, né? E Deus fez tudo com limites para o nosso bem. E aí a gente precisa se esvaziar e
ser de novo abastecido dele, da palavra, do descanso, como a nossa vida vai fluir de maneira muito melhor, né? E, Alessandra, você falava aqui pra gente nos bastidores que você está aprendendo a dirigir, que os seus filhos ficaram tão contentes, falou, agora a mãe é nível 1, e você contou que quando se casou você era nível 2. Então, para os nossos ouvintes que talvez não tenham um contato tão próximo com pessoas com autismo, explica pra gente quais são os níveis e o que cada um deles demanda. Agora está caindo os níveis, né? Porque essa questão de classificar os autistas em níveis de suporte estava trazendo bastante prejuízos. Até o nível 1 é o nível onde há mais suicídios, né? Por se achar que é um autista muito leve, quase nem é autista, né? Então a gente não precisa cuidar tanto deles. E é onde acaba havendo o maior número de suicídios. Mas o nível 3 é aquela pessoa que vai precisar sempre de ajuda, ela nunca vai ser independente, né? O 2, que era onde eu estava classificada, eu precisava de ajuda para fazer uma série de coisas. Mas boa parte da minha vida eu consegui, né, administrar. E o nível 1 é aquela pessoa que consegue ser independente, porém, não é que ela não vá precisar de um suporte, né? Todos nós precisamos. Até os normais, entre aspas, precisam de suporte, todo mundo precisa. Mas os níveis são isso, a quantidade de suporte, de ajuda que a gente precisa para sobreviver, né? Então, eu acredito realmente que se eu fosse fazer os meus testes neuropsicológicos hoje, eu já migrei do 3 para o 2, né? E acredito que já migrei para o 1 também, porque hoje eu não tenho suporte nenhum, assim, além do apoio dos irmãos. Mas no meu dia a dia eu não tenho suporte mais. Eu vivo completamente independente. E ainda cuida de 2 crianças. Sim, ouvir tudo isso deve trazer tanta alegria para os pais, para todo mundo, porque a gente vê que é possível. Um diagnóstico não define uma pessoa. Como você falou, traz alegria para se entender um pouco mais e saber, tá bom, então agora para onde eu vou, para onde eu corro, para buscar o máximo de informação, de ajuda, para que possam servir ao meu favor. Eu vou jogar comigo, né? Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para que juntos, né, a gente possa avançar. E a gente está chegando no finalzinho, mas ainda dá tempo de mais uma pergunta. E eu queria pedir para a Alessandra finalizar com essa pergunta, né? Colocar para a gente uma palavra que você queira deixar para as mulheres que estão nos ouvindo, mulheres que são autistas. Eu acho que esse programa vai falar o coração de muitas, né, das nossas ouvintes, ou que convive com uma filha, por exemplo, né, um filho. Você está convivendo com esse diagnóstico, você já passou pelas fases dele, né? E você tem muita propriedade de falar para nós como Deus cuidou de você nesse caminhar todo. O que você queria deixar de palavra para elas? Para quem conhece alguém autista, abraça essa pessoa. Nós precisamos de carinho, nós precisamos de amor, de aceitação, nós precisamos ser acolhidos. Então, se tem os ouvintes aqui que conhece alguém, e lembre-se que a gente não deixa de ser autista depois que cresce. Todo mundo só pensa em crianças, né? Mas nós crescemos. Eu estou aqui com 48 anos e tem muito autista adulto precisando muito de apoio, de carinho, de amizade. Isso é a primeira coisa que eu quero dizer. E a segunda coisa que eu quero deixar muito claro para os autistas e para os pais: não somos deficientes, tá? Nós somos pessoas feitas por Deus, né? Deus fez um mundo perfeito e Deus não ia fazer alguém errado, né? Tudo que Deus faz é perfeito. E nós também somos um plano de Deus perfeito. Não há nada de errado com a gente. Ele fez a gente do jeito que Ele achou que deveria ser, para a honra e glória do nome dEle. Então, não se sintam menores, não se sintam diminuídos em nada, não se sintam menos do que os outros. Nós somos seres que Deus projetou, nós temos a nossa missão no reino e somos diferentes porque Deus planejou a gente assim, para ser assim. Então, cada um se ame, se goste e saiba que nós também somos imagem e semelhança do nosso Deus, como todo mundo. Não temos nada de diferente, assim, no sentido de sermos menos.
né? Ou deficientes, ou uma vez eu li um livrinho que deveria ter sido tirado de todas as editoras. Meu amigo tem um defeitinho. Não. Deus não faz nada com defeito. Tudo que Ele faz é perfeito, e nós também somos. Essa é a minha mensagem. A Alessandra falou que todo autista precisa de um abraço, e ela abraçou a gente nesse programa hoje com cada palavra, e eu lembrei muito do que Deus fala para Moisés, quando ele fala, não, eu não, porque eu não sei falar. Ele fala, quem fez a boca? Não fui eu? Eu não fiz com defeitos. Arão vai ali te ajudar, porque acho que a ideia de Deus sempre foi essa, de a gente ajudar um ao outro, de estar junto, a gente se autocompletar, né? Então, se você também foi tocado, fica aí que vai ter reflexão no próximo bloco. Conviver com um diagnóstico pode gerar em nós o medo do desconhecido. A frase que vem à nossa mente é: como será? Nessa jornada de descobertas e aprendizados, é importante nos lembrar de que não estaremos só. Aquele que existe antes mesmo de todas as coisas, o próprio Deus, cuidará de nós. Ele é quem será o nosso maior companheiro para trilhar nesse novo caminho do diagnóstico que foi revelado. Porque Ele é além de um diagnóstico e de tudo aquilo que nós vemos. Outro dia, li uma frase em um livro interessante de se lembrar. Quem mais conhece a sua obra e sabe o fim dela, o porquê a criou, é o estilista. Ele decide as características de cor, tamanho, modelo, detalhes e para o que será o seu fim. Desta mesma forma, podemos pensar que Deus é o nosso estilista. Ele é quem nos cria com tamanho amor, dotando cada um de nós com características que Ele mesmo escolheu para que a sua obra alcance o fim que Ele espera. No Evangelho de João, no capítulo 9, nós vemos a história de um homem cego que foi curado por Jesus. Jesus curou ele colocando terra molhada com a sua saliva em seus olhos e o mandou se lavar, o que ao final foi curado e pôde enxergar. Imagina qual foi o seu sofrimento ao conviver com a cegueira desde o nascimento, como foi difícil para os seus pais também. Nos primeiros versículos, nós lemos que Jesus viu o homem cego e que os discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus lhes respondeu: Nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus vê o cego em sua necessidade. Jesus se preocupa com vidas e voluntariamente foi até aquele homem para o curar e fazer ele alvo da graça e amor de Deus. Nem sempre teremos curas em diagnósticos, mas, com certeza, poderemos ver que em cada um deles, Deus vai se revelar com a sua glória e vai ser o Deus que nos vê, que age em nossa história. O Deus Criador não cria nada com defeito ou faltando algo. Ele cria exatamente da forma que Ele planejou. Se você convive com algum diagnóstico, perceba a bondade e a mão poderosa do Senhor a te sustentar e fortalecer nos dias mais difíceis. Perceba a beleza no diferente e veja como o Pai vê. Então, poderá descansar seu coração aflito na esperança de que em toda dor Deus estará com você e ao longo de toda a história Ele irá se revelar. Que Deus te abençoe. E que episódio! Se você gostou, você vai ter que deixar registrado aí no nosso WhatsApp 11 974 181 456. Se você quer que a Alessandra volte para falar de mais algum tema ou que destrinche mais coisas que você ficou curioso, manda também aqui para nós e deixa o seu recado, que isso ajuda muito, né? A gente também saber quais temas você gosta e trazer a tua história, porque Deus tem agido na história de todo mundo e poder falar disso é poder honrar e glorificar a Deus. É verdade. Alessandra, obrigada por estar com a gente nesse episódio. Foi muito bom poder te ouvir, poder conhecer a sua história, né? E que Deus venha continuar cuidando de você, abençoando a sua casa, a sua família, seus meninos. Muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Eu agradeço muito, muito mesmo. Agradeço. Nós precisamos muito desses espaços, precisamos ter voz, precisamos falar, precisamos anunciar e dizer: nós estamos aqui, né? E como nós somos para sermos acolhidos, né? Para que as pessoas possam nos ajudar também e estar com a gente. Que bom, isso mesmo. Obrigada, querido ouvinte, por estar com a gente nesse episódio. Você também que está assistindo no YouTube. Que Deus também te abençoe. Obrigada, Rê, por mais um episódio. A gente se vê no próximo episódio do Mulheres de Esperança. Até lá! Escreva para nós.
mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.